Olá, meu nome é Dorival Bonora Júnior. Estamos iniciando a aula número 6 do curso Elaboração e Análise de Projetos para falar sobre avaliação de projetos e, na segunda parte da aula, na parte prática, um pouco da precificação de seguros de veículos. Nós vamos, nesse momento, então, compartilhar na tela os aspectos teóricos, né? Então, a gente vai fazer uma avaliação em cima de planilhas, em cima de tabelas, quanto à viabilidade do negócio e depois mostrar alguns critérios que são usados sem levar em consideração o tempo atemporal, os critérios temporais e uma avaliação da incerteza daquele projeto. O primeiro item, então, aparece aqui indicado, onde nós vamos fazer uma abordagem híbrida que combina a chamada análise do fluxo de caixa descontado com uma avaliação relativa. Então, a gente vai combinar esses dois aspectos. E isso vai requerer, então, um encaminhamento, 2 passos. O primeiro passo seria fazer a avaliação do fluxo de caixa numa projeção, uma estimativa de tempo, por exemplo, de 3 a 10 anos. E na segunda parte, nós vamos fazer o cálculo do valor terminal, que avalia todos os fluxos de caixa subsequentes àquele horizonte de projeção. Então, se faz também uma avaliação terminal quanto ao projeto. Então, nós temos aqui, no valor do empreendimento, o chamado termo 1 e o termo 2. O termo 1 não leva em consideração o valor terminal ao final do projeto, e o termo 1 apresenta-se todos os lançamentos que envolvem o fluxo de caixa. Então, nós temos aqui uma tabela, um balanço, é da empresa GRC, isso daqui foi tirado, então, do livro de análise de projetos do time, página 306, e aqui a gente tem duas colunas. Uma coluna que tem a pré-aquisição da empresa e alguns valores que são colocados aqui, e tenho a coluna da pós-aquisição. A gente fez destaque com uma certa cor diferente para dar as diferenças aí de lançamentos. Ativo circulante é o mesmo para as duas situações, o ativo mobilizado bruto também é o mesmo, a depreciação que costuma ser linear é o mesmo valor lançado, o ativo imobilizado, o CAPEX, também é o mesmo. Agora, esse valor contábil no balanço revisado, que tem essa terminologia americana do Bill, ele só tem um lançamento na parte de pós-aquisição. Aí, obviamente, o total não é o mesmo, porque houve esse lançamento que não havia na coluna anterior. Passivo circulante é o mesmo valor, endividamento a longo prazo. Bom, no endividamento também nós temos aqui lançamentos diferentes, e tem uma certa explicação um pouco abaixo aqui para essa situação. Ainda continuando, o total do passivo, quando a gente tem os valores diferentes, obviamente nós temos lançamentos, números diferentes. Ações ordinárias, aquelas que têm valor nominal, essa empresa acaba oferecendo ao mercado, né? Abriu seu capital, então nós temos essa quantidade de ações ordinárias. Nós temos aqui o chamado capital integralizado, para uma situação e para outra. Os lucros acumulados nós temos para a pré-aquisição, o patrimônio líquido aqui, inclusive o esperado, né, que aparece aqui na segunda coluna, após a aquisição, e aqui os totais. Bom, quando a gente analisa os totais aqui, de todo o balanço patrimonial, a gente percebe que tem uma diferença de números. E essa diferença de números aqui está dizendo que a empresa iria pagar essa diferença, que é os 109 milhões, aproximadamente, menos 89 milhões. Então, aqui tem essa diferença que está sendo colocada aqui na interpretação, entre o preço de compra e o valor contábil da empresa. Além disso, nós temos esses lançamentos das dívidas a longo prazo diferentes. Numa é 40 mil
E nesses lançamentos aqui a longo prazo, é importante a gente perceber que de um total de 100 milhões de um capital investido, 40% desse seria esse lançamento que é capital de terceiro e 60% de capital próprio. Isso para a gente entender o lançamento que é oferecido para os acionistas. Calculando o valor contábil dessa empresa utilizando o fluxo de caixa descontado. Então, utilizando esse método do fluxo de caixa descontado, nós temos aqui as colunas, pré-aquisição, pós-aquisição, os valores lançados, quem tem a receita esperada e tem o custo, a diferença receita menos o custo acaba gerando um lucro. Essa coluna aqui, essa linha do lucro é a diferença dos dois valores. Custos, como é um número negativo, por isso que aparece aqui entre parênteses. Olhando o restante aqui da tabela, nós vamos ter despesas gerais de administração, as depreciações que seguem o modelo de depreciação linear, lucro operacional líquido, despesas com juros, lucros antes dos impostos, e aí quando a gente vai computar o imposto, a diferença vai ter o lucro líquido, que é em cima desse resultado aqui, ou desses valores, é que se faz a avaliação pelo método do valor presente líquido, ou NPV, por exemplo. Ainda nós temos balanços patrimoniais. Então, aqui no balanço patrimonial, nós temos ativo circulante, ativo imobilizado, tudo isso é levado em consideração na chamada avaliação da empresa. Precisa fazer os descontos de depreciação. Esse goodwill já tinha aparecido anteriormente aqui em cima, que acaba sendo o valor contábil do balanço revisado. Então, quando aparecer dúvidas, é claro, as colunas precisam ter a sua explicação. E assim a gente vai tendo, né, os lançamentos das ações ordinárias, já que essa empresa tem um capital aberto, o capital integralizado, os lucros, o patrimônio, e aqui nós temos, novamente, colocados os valores totais. Claro que esses totais vão servir para a gente fazer a apresentação, nesse caso, da projeção do valor da empresa. Então, lucro operacional menos imposto, nós vamos ter o lucro operacional líquido, que é esse no PET. Isso aparece até colocado nessa coluna e a continuidade dele está na página seguinte, o lucro operacional após os impostos. Aí se tem depreciação, os ativos fixos, que é o CAPEX, vai gerar esse fluxo de caixa que se faz a estimativa das empresas. Bom, nós temos aquela situação que foi falada inicial, que é para os anos do ano 3 até o ano 10, e depois a estimativa do fluxo de caixa terminal, para saber, em termos contábeis, a valorização da empresa. Nós temos aqui dois critérios que foram colocados. A primeira coluna é o modelo 1, que é o método de fluxo de caixa descontado de crescimento, que foi criado por esse economista Gordon. Tem o método 2, que utiliza índices de valor de empreendimento. E nessas metodologias, nós temos taxas diferentes de descontos que são utilizadas, e dependendo das taxas de descontos utilizadas, nós temos alguns lançamentos, alguns valores contábeis. E, obviamente, dependendo da taxa, o valor acaba se modificando. E o que quer dizer isso? Que com essas taxas de desconto, a gente vai apresentando cenários. E nesses cenários, nós vamos tendo os valores das empresas. E a gente acaba observando que, se a taxa de desconto vai aumentando ou diminuindo, esses valores também vão tendo essas alterações de aumentar ou diminuir. Isso tudo no método 1, para fazer a estimativa do fluxo de caixa nos primeiros anos, de 3 a 10 anos. E no terminal, que seriam levado em consideração todos os anos,
nós temos também aqui simulações para taxas diferentes que iriam fazer com que o valor terminal acabasse apresentando valores diferentes. Então, vocês vão falar, parece um pouco confuso, vários valores, qual que a gente vai confiar? A gente apresenta cenários, e nesse cenário, em cima desses valores estipulados, nós temos os números. Então, se nós tivermos um cenário aqui de um valor em empreendimento com essa taxa 7%, esse é o valor. Na taxa 6,5% já é um outro valor, abaixo. Então, dependendo da taxa, nós temos um valor contábil tirado em cima dos valores desse balanço. Claro que para se ter uma ideia, né, do valor da empresa, do custo do capital, etc., nós vamos precisar, então, fazer uma análise de risco. Então, aqui na planilha C, na tomada de decisão, a gente tem aqui a chamada apresentação da taxa do desconto ajustada agora ao risco, onde a gente vai acabar fazendo um levantamento do custo do endividamento. Então, aqui fala que para uma taxa contratada de empréstimo de 6,5%, se o imposto marginal nessa empresa está nesse patamar de 25%, isso dá esse índice de endividamento. Isso acaba sendo importante, saber o índice de endividamento da empresa. Ele não pode nunca ficar muito alto. Aqui nós temos uma prospecção, um cálculo para estimativa do custo do capital próprio. Então, ele dá aqui essa variação do capital, esse beta de capital quer dizer uma variação que tem esse índice aqui desalavancado, 0,89, que tem o seu significado próprio, ou seja, ele está variando desse número até esse outro, 1,28, e a gente está considerando para isso um índice de endividamento desse patamar de 40%, com esse beta de 0,30 ou 30%. Utilizando esse modelo, nós temos, então, essas obrigações reajustáveis do Tesouro Americano, é um título que acaba balizando o negócio, né? Está dizendo que esse seria, então, taxa 5,02, que é um prêmio de risco de mercado, que está acima de 5%, e esse número acaba fazendo, nessa estimativa, um custo do capital alavancado, que pulou, então, daqueles valores 0,89 para esse número aqui, 8,8. Essa sigla, WACC, ele é o custo médio ponderado do capital. Então, nesse levantamento contábil desses números, nós acabamos registrando esse valor aqui para o custo médio do capital ponderado, 8,8. Claro que, se a gente mudar os lançamentos da planilha, obviamente esses números acabam sendo modificados. E nessa planilha de dado, na quarta planilha, nós temos os cálculos aqui de valor presente em cima dessas estimativas. Conforme a gente vai variando as taxas de desconto, nós vamos ter horizontes diferentes. Existe aquele método 1, que faz a contagem de 3 a 10 anos, tem o método 2, que faz a contagem por todo o período, e a gente percebe números diferentes. Todos esses números acabam vislumbrando, então, no cenário, o chamado valor da empresa. Então, compete agora, na análise desses números, saber se o valor contábil da empresa, né, o que vai ser feito, né, seria a análise de uma simulação desses valores que aparecem aqui elencados, tanto pelo método 1 quanto pelo método 2, levando sempre em consideração essas taxas de desconto de mercado. Tudo isso, então, é uma análise que a gente tem em cima da tabela original, do balanço patrimonial da empresa, que lança-se todos os números disponíveis, ativos, receitas, custos, para se fazer a elaboração. Então, não é simplesmente fazer uma análise do fluxo de caixa colocando
o cálculo do valor presente líquido, e sim uma análise que leva em consideração também custo do capital, custo ponderado do capital, projeções de cenários, para se ter esses valores aqui listados nessa parte final. Ainda nessa aula, nós temos aqui a apresentação de alguns critérios. Índice de lucratividade, aqui não leva em consideração o tempo, e sim o retorno do investimento, o critério índice 2 ou índice 3. Tem os critérios temporais, que aí calcula o valor presente líquido, e aí, obviamente, vai ser uma ideia ao longo do tempo, então por isso que ele é chamado temporal. O índice de lucratividade, então, nós temos o índice 1, o índice 2 e tem o índice 3 também aqui colocado. Quando o índice de lucratividade é maior que 1, dá uma indicação para a chamada recomendação que o processo deve ser aceito. E, em termos de contabilidade, pode aparecer um cálculo que envolve valor futuro líquido. Só falar, eu já ouvi falar em valor presente líquido, VPL. O valor futuro líquido, aqui tem até o diagrama fluxo de caixa para ilustrar essa situação. O valor presente líquido era computado no instante inicial. Era uma conta, o retorno do negócio menos o investimento inicial. Então, a gente fazia a conta no instante zero. Se a gente for fazer a conta no instante final, aí nós vamos ter o chamado valor futuro líquido. Observe que essa expressão é muito parecida com aquela expressão clássica FV igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N. Porque a ideia realmente é capitalizar, é levar do instante zero, do inicial, até o instante final. Nessa modalidade, nós continuamos tendo aqui a denominação de fluxo de caixa, daí a denominação cash flow. Eu lembro que essa é a fórmula financeira, né, que acaba justificando o chamado valor. Então, o valor futuro vai ser tirado em função do valor presente líquido. Com exemplos, numericamente falando, nós temos aqui a nossa tabela. Então, nós temos aqui dois fluxos, fluxo C e o fluxo D, para fazer uma análise quanto ao valor presente líquido, o cálculo dos índices. Observe que nesse exemplo aqui eu já tenho os índices calculados, e nós vamos mostrar como que a gente faz, utilizando uma calculadora, a elaboração desses índices, tanto para o projeto C quanto o projeto D. E, é claro, comparando os dois valores, dá para a gente fazer uma ideia sobre a indicação de qual dos projetos seria aceito. Então, aqui tem o cálculo do valor presente líquido. Aqui eu coloquei os passos numa calculadora financeira, por isso que eu coloquei NPV e não VPL. Eu coloquei na sigla inglesa. Isso gerou esse resultado. O fluxo D, nós vamos fazer em aula corrente, então isso fica um pouco mais à frente. O fato é que nós vamos tentar mostrar os números do projeto C. Como é que se chegam nesses valores que aparecem aqui coloridos. Então, para o projeto C, para calcular o primeiro índice de lucratividade, eu tenho que pegar o valor presente líquido, que foi aqui calculado, 1.692.000, tá vendo? Eu coloquei os dados aqui junto à formulinha, o investimento inicial é 15 milhões, e aí gerou esse índice de lucratividade. Então, é a definição para o índice de lucratividade, colocando esses dados numericamente falando. Esse é o IL1. Então, ele acabou gerando esse número que aqui aparece. Se a gente fizer o arredondamento, 1,1128 acaba dando com essa precisão, com 3 casas depois da vírgula. O índice 2, que é pegar o valor presente líquido e dividir pelo investimento, aqui tem a conta feita, e isso acabou gerando, então, esse valor. Na aproximação, esse é o número. Aí vocês vão falar, bom, e o índice 3? O índice 3 aparece um pouco mais à frente. O índice 3, ele pega os retornos, divide pelo
retorno desembolsado, que seria equivalente a fazer essa conta, os retornos, valor presente líquido mais o investimento inicial dividido pelo investimento inicial. Eu posso quebrar essa fração em duas, e aí usando o valor anteriormente calculado, valor presente líquido dividido pelo investimento, eu tenho esse indicador, 1,113, que é o número que estava aparecendo aqui. Claro que no projeto D, isso vai ser feito em sala, a gente vai chegar a esses números que aparecem aqui na terceira coluna para o projeto D de dados. A ideia foi mostrar como é que se trabalham-se com esses números e como é que se faz o indicativo. O indicativo seria dizer, o índice de investimento 3 maior do que 1, o projeto é interessante, é viável, é recomendado. A gente até já sabia isso, porque o valor presente líquido deu um resultado maior do que zero. E maior do que zero quer dizer que o valor é interessante. Para o cálculo do valor futuro líquido, a gente entra naquela consideração que isso sai a partir do valor presente líquido. Então, a gente faz a capitalização dele. O período é 5 anos, a taxa estabelecida é a taxa mesma para o cálculo do valor presente líquido, que era a taxa requerida, 12%, período até 5 anos, por isso que o N é 5. Então, a gente capitaliza, e capitaliza seria usar a formulinha FV igual a PV 1 mais I elevado a N, e aí nós temos o valor futuro líquido. Recomendação: se o NPV é maior que zero, o negócio é viável. O valor futuro líquido, se ele é maior que zero, o negócio também é viável. Para o projeto D, a ideia é fazer uma conta semelhante. Tudo isso é usando o cálculo do valor presente líquido, mas a gente pode também tirar o valor do projeto pela taxa requerida. O que é a taxa requerida? É a taxa indicada para a avaliação desse negócio. E a taxa requerida foi estimada como sendo 12%. Então, a gente consegue também fazer a avaliação do projeto da empresa usando essa taxa. E usando essa taxa, usando essa terminologia ou essa fórmula. O retorno do negócio, 1 mais a taxa. Como nós temos retornos no período 1, 2, 3, 4, 5, a gente está usando todos esses valores, a taxa é sempre a mesma, 12%, por isso que o denominador é 1,12, sempre. Somando os valores, eu vou ter esse valor. E esse é o valor contábil do projeto. 20 milhões, 20.535. Em cima desses valores, a gente acaba calculando, então, usando agora a taxa requerida e essa terminologia para o valor do projeto, o índice de lucratividade 2 ou índice de lucratividade 3. Índice maior que um negócio é interessante, a gente já sabia isso. E aqui nós temos o índice 2. Eu lembro que a viabilidade do dono do negócio, ela pode ser dada pelo índice de lucratividade 3, que aparece aqui indicado. Para o projeto D, aqui já estão esboçados o esqueleto do cálculo para a gente estabelecer também a viabilidade ou não no negócio, fazendo as chamadas contas ou lançamento. Tudo isso é a primeira parte da aula, a aula sobre avaliação de projetos. Quanto à parte de seguros de veículos, eu lembro que isso já está uma outra aula no YouTube, com uma duração de cerca de 25 minutos, que acaba tirando a precificação do seguro do veículo em função de toda a tabela que compõe a carteira de seguros. Então, aqui tem as passagens, já tem problemas resolvidos, exercícios tirados de uma lista de teoria e exercícios, tem o chamado passo a passo, de como que se faz, a partir do total da carteira, o cálculo do prêmio bruto. Prêmio comercial, então tem uma sequência. Tem que calcular uma taxa de risco, a partir da taxa de risco se tem o prêmio de risco, a partir do prêmio de risco a gente vai ter o prêmio comercial e aí termina com o prêmio bruto. O valor deu assim pequenininho porque nós temos uma carteira pequena e valores entre aspas
antigos. Mas é importante a gente perceber que o valor do seguro acaba obedecendo, né, o total da carteira. Aqui a gente tem as modalidades. Então, eu lembro que vocês podem assistir essa aula de uma maneira mais criteriosa, usando, nessa parte de seguros, esse link que está colocado aqui no YouTube. Então, aqui tem a chamada aula completa. E essa aula vai seguindo, colocando-se mais exemplos, colocando a história de quebrar o preço do seguro em prestações periódicas iguais. Nós temos também explicações sobre como é que funciona o bônus adquirido, quando a pessoa não usa o seguro, também a precificação do valor dos seguros. E ao final da aula, nós vamos ter uma situação que a gente fala treinamento, onde a gente vai pegar uma situação de mercado com uma carteira grande, que tem, por exemplo, 30 mil veículos, e aí, usando dados também concretos, a gente vai fazer cálculo do valor do seguro pelo valor que a gente está chamando aqui de mercado diferenciado, que é o que normalmente todo mundo faz, vai ter a sua indenização paga pela tabela FIP, por exemplo, que acaba sendo usada, ou então por um valor definido na ocasião da celebração do seguro. Tem a chamada resolução, a parte feita, e assim acaba sendo complementada, né, a aula com do dia, 4 horas de duração, sendo a primeira parte a avaliação de projetos, e a segunda parte é a chamada parte de precificação dos seguros.